uma informação que até é que as conversas do Tite com o Flamengo estão se intensificando. Pedro tem trazido aqui. Mas agora eu conversei com uma pessoa que fez parte da comissão dele. São fontes? E a coisa esquentou fonte, muito nas últimas horas. Não pode falar fonte. O Eduardo Batista já pediu uma vez, eu acabei não falando. E aí o ponto é, eu só tenho uma curiosidade. Como é... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Finalmente o Flamengo demitiu o Sampaoli, né? O clima no Ninho Bru deve estar mais alegre, né? Com a demissão do Sampaoli. Fim da linha para o Sampaoli. E outro ponto, né? Importante. Tite, vem ou não vem? As conversas estão avançadas sim. E o Tite, sim, deve ser o novo treinador do Flamengo, né? Obviamente que a gente sempre tem que pontuar aqui. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. O que hoje é notícia, daqui a algumas horas não é. Então, futebol é uma caixinha de surpresa. Mas Tite, sim, deve ser o treinador do Flamengo. Só que tem um porém, na minha visão, na minha opinião. Será que o Tite ele vem para assumir agora ou só 2024? Né? Será que ele vai continuar cumprindo a promessa que ele fez no ano passado? Que em 2023 ele não trabalha? Aí eis a questão, né? Tite, agora ou 2024, né? Eis a questão. Mas vambora para mais um debate aí. Tamo junto e é nóis. Deixa o seu like aí, galera. Vambora! Você deu um sorrisinho de E aí, Sampaoli já era, acabou, foi, não tem mais. Ou é o Tite ou é o Tite, ô Pedro? Eu acho que o Tite, eu já falei, um grande técnico, só que você contrata o Tite, depois de tudo que o Flamengo vem passando nos últimos anos, eu acho que o ideal é que ele vá lá com o Edu, com toda a comissão e com alguém para gerenciar o futebol e ajudá-lo a trabalhar, porque está na hora da diretoria de futebol do Flamengo abrir um pouco a mão da sua, não vou dizer autonomia, porque é uma palavra muito pesada, do seu poder de decisão. Joga um pouco mais para quem entende realmente do campo, da administração de elenco. Sim. Você acha que eles vão ter essa humildade? Tem que chegar, porque você não pode jogar tudo nas costas do técnico. Olha o Palmeiras do Abel. O Abel decide muito, mas o Anderson Barros ajuda bastante, não aparece, você não vê polêmicas fora de campo constantemente, você não vê jogador saindo na porrada, né? Você com um cara da comissão técnica. Isso tudo, quando acontece muito de um lado e não acontece do outro, não é por acaso. E quando a gente fala de qualidade de elenco, o Flamengo é um Bayern de Munique na América do Sul. Aí o senhor usa muito defeito e não critica. É muito engraçado. Chiorino, ó, tem aí, ó, o Flamengo. Ele falou. Ele insiste, Engraçado é que quando o senhor vem com frase de efeito, vale pro senhor. É porque eu fui quando os citado, outros fazem é porque é engraçadinho. Não, mas o senhor é incoerente. O senhor não é incoerente. Eu não tô apelando, eu tô falando uma questão técnica. A diferença é essa. O Flamengo tem muitos jogadores para muitas posições que, tecnicamente, quase ou todos os times do Brasil gostariam de ter, pelo menos como opção no elenco. Só que elas não funcionaram no Flamengo na temporada porque tem muitas questões externas. O Tite entende como lidar com isso, só que não pode fazer sozinho. Acho que se você troca o técnico, você também precisa trocar a forma de gestão. Como o Flamengo não vai mudar a gestão do futebol, ele é um contexto político do clube, e eu entendo. Acho que não devia ser assim, mas eu entendo que as coisas são assim. Para você fazer o time andar, porque o ideal é que o time ande, até para os políticos do clube, você precisa dar mais autonomia a quem chega, porque é um especialista, né, que pode trazer especialistas juntos para ajudarem. Não sei se a direção do Flamengo vai fazer isso, mas é essencial caso o Tite seja contratado. Mas eu tenho uma curiosidade. O Tite não falou que ia trabalhar só ano que vem? Mas William. Mas peraí, cara, peraí. Depois você fala na segunda, na quinta, você já não sabe. Mas hoje o dia é isso. O Mano falou que na hora que tava... Mas você nunca mudou de ideia em nada? Não. Eu mudo. O problema é que é o seguinte, a forma como o Tite falou... Eu não queria trabalhar com o Eduardo de Menezes antigamente, eu trabalho. A forma como o Tite falou lá na entrevista pro Flo, que pode me chamar de mentiroso, vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Foi muito enfático, entendeu? Então, assim, como é que o Tite não assumiria o Flamengo agora? Vai fazer um esquema para assumir em 2024? Primeira coisa, ele tem a reformulação do elenco tem que ser planejada agora. Tem que passar por ele. Então, trabalhando com os jogadores diretamente ou não, ele tem que trabalhar. William, eu tenho uma informação que dá para chegar em janeiro e aí o que tem? Da comissão mas desculpa, mas vale lembrar que o ano passado quem fez a programação e a definição de elenco foi a diretoria, né? Deu 50 dias de férias e tal. Trocou por outro. Contratou jogador sem consultar o treinador novo.
William, eu tenho uma informação que até é que as conversas do Tite com o Flamengo estão se intensificando. Pedro tem trazido aqui. Mas agora eu conversei com uma pessoa que fez parte da comissão dele. São fontes? E a coisa esquentou muito nas últimas horas. Não pode falar fonte. O Eduardo Batista já pediu uma vez, eu acabei não falando. E aí o ponto é, eu só tenho uma curiosidade. Como vai ser Tite e Marcos Braz? Porque eu acho que a linha de trabalho do Tite, da sua comissão, não dialoga com a gestão do Braz. Que essa coisa impossível, emocional. Eu falei agora. E o Tite vai muito no racional. A linha do Tite ornava com a presidência do Marco Paulo Del Nero. Mas lá na seleção, ele fechava a porta e fazia a gestão da comissão dele para o campo. No Flamengo, ele vai ter que conviver com essa fumaça toda aqui fora de campo. Vale lembrar que antes de ele assumir a seleção brasileira, ele assina um manifesto do movimento do Bom Senso, pedindo para a saída do Del Nero. A saída do Del Nero, ele assinou isso daí. Passou o quê? Passaram 2 meses? 3 meses depois? Não lembro. Aí a seleção estava indo mal e ele era o nome da vez, não tem jeito. O Tite era realmente unanimidade e tal. Ele foi lá e assinou. E o Del Nero, de forma, não sei se foi irônica ou foi voluntária, não sei, né? Foi lá e ainda deu um beijo no rosto do Tite na apresentação. Né? Então, assim, para ele assumir a seleção brasileira, com certeza ele fez algumas exigências. Agora, no Flamengo, eu concordo com o que você está dizendo, mas neste momento, se o Marcos Braz vai chegar para sentar com o Tite, ele sabe, primeiro, ele não vai fazer nada, porque ele vai ficar atrás do Tite. Ele contratou o Tite, é o Tite que vai ficar falando agora, ele não vai se expor. Você acha que o Marcos Braz iria se expor? Se não tivesse briga de preparador físico, se o próprio Marcos Braz não tivesse saído na porrada, quase saído na mão, né, com o Gabigol, se não tivesse esse episódio aí do Marcos Braz no extracampo, quantas vezes você viu com o São Paulo e o Marcos Braz vindo a público falar? Ele não veio, ele só veio falar nessas ocasiões, assim. E vai ser a mesma coisa com o Tite. Ô, Edu. O Tite vai ser o escudo para esses caras. Sei que você queria falar, mas não vai dar tempo. Não quero. Fichamento, vamos lá. Bom, me parece. Vai ou não vai? Ele vai entrar pra galera ou o Tite? Eu não tenho como cravar isso, porque futebol a gente sabe que é difícil. Até assinar é complicado. Mas a diretoria do Flamengo tá focando ao máximo para que seja o Tite. Tá encaminhado, né, Tite? Então, para você entrar para essa família aí dos sósias do Flamengo, eu queria agradecer a sua presença. Se quiser mandar um beijo para alguém. Eu quero... Como foi a condução da demissão do Sampaoli? Todo mundo sabia que ele ia sair, mas como foi? Como aconteceu tudo? Como foi a pior possível, Fernanda Maia. Sério, Primeiro, Vene? a gente vai relembrar o que aconteceu no domingo. O Flamengo perde o título para o São Paulo na final da Copa do Brasil. Rodolfo Landim, presidente do clube, o único que queria manter o Sampaoli até essa decisão, nem sequer conversou com o treinador após o apito final. Não trocou olhares, não apertou a mão, não trocou uma palavra com o treinador. Eu acho isso totalmente errado. E desde então, nada aconteceu com o mandatário rubro-negro e Sampaoli. O Sampaoli na segunda-feira folga, não compareceu ao Ninho do Urubu. Terça-feira foi normalmente, deu treino. Quarta-feira deu treino. Na quinta de manhã, ontem, também deu treino. E por volta de 5 horas da tarde, ele recebeu a ligação do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, o chamando para uma reunião, ele e os representantes dele, em um hotel aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Numa sala reservada, a diretoria do Flamengo reservou uma sala. Chegando lá, a conversa durou 5 minutos. Exatamente assim. Eles entraram na sala, comunicaram o desligamento e pronto, acabou. E assim, acabou o ciclo de São Paulo no Flamengo. Se você me perguntar assim, muita gente vai sentir saudade dele dentro do Flamengo? Pouquíssimas pessoas vão sentir saudade. Eu vou sentir. Eu vou dar um exemplo. Eu também. Você muita gente ingrato, achava. Você é ingrato. Não, obrigado Chegou por tudo. Amor ao balão. Casa Amor em por ao balão. Búzios. Airbnb em Búzios do Veneza. Intensidade. Do São Paulo. Agora tá falando mal do cara, ô Pedrosa. O futebol é assim, Fernanda. É um joguinho traiçoeiro. É ingrato, entendeu? né? É ingrato. Não deram tempo de trabalho pro Careca. Devia ficar mais. Um pouquinho mais, pelo menos. Não é fenomenal? A bola pune, Pedrosa. Agora, Pedrosa, sabe o que me lembra essa história? Aí a galera de casa pode se identificar. Sabe aquele relacionamento que já tá uma porcaria? Que ninguém quer mais, mas ninguém consegue rescindir o contrato. E não tem nem botão rescisória, não. É só medo mesmo, né? Aí fica aquela coisa, o negócio já tá frio, aí já não tá se falando direito. Aí um manda assim, ó.
vamos conversar hoje, o outro já sabe que é pra terminar. Já sabe. Mas finge que não sabe. Aí senta pra conversar. Quando tá nesse momento, demora 5 minutos. Era o único que tava no lado do não vai mandar ele embora. Isso aí não é informação, eu tenho a minha opinião. A opinião. Que eu acho que o Landim queria usar o São Paulo como escudo em caso de perda de título da Copa do Brasil, que foi o que aconteceu. Exatamente. Tanto é que as críticas estão divididas entre São Paulo e diretoria do Flamengo. Se ele tivesse demitido o São Paulo e perde o título, as críticas seriam apenas em cima da diretoria. Olha a sobrancelha do careca Exatamente. Não, eu até Você acha? concordo nesse sentido, tá? Não sei se pra usar de escudo, mas eu acho que já tava uma situação tão caótica ali que ele falou, cara, mudar agora não vai alterar em nada. Então eu vou deixar o cara Mas que... será que não ia alterar? Não ia não, Fernanda. Eu acho que só. eu olha acho só. que Não dá pra gente alteraria o adivinhar ambiente. aqui. Eu acho Olha só, também. poderia isso. alterar o ambiente, poderia alterar o ambiente. Só que assim, é o que eu falo sempre aqui. Hoje em dia, gente, o futebol ele não funciona mais como há 20 anos atrás, como 30 anos. O futebol hoje em dia, ele premia quem trabalha. Ele premia bons trabalhos, ele premia estudo, ele premia gestão de pessoas, ele premia um grupo. Então, dificilmente, mesmo que tivesse demitido o São Paulo perderia esse título por tudo que o São Paulo conseguiu fazer. Claro que futebol é assim, mas, gente, bagunça geralmente não é premiada. O que aconteceu no ano passado com o Flamengo, quando o Dorival resolveu e acertou as coisas, é algo muito raro no futebol. Bons trabalhos geram bons frutos. O que o São Paulo fez no Flamengo foram só coisas ruins. É um trabalho muito ruim, um trabalho péssimo. E ele mereceu perder a Copa do Brasil. O raro não é o que o Dorival fez. Olha que fofo que eu vou dizer. Corta e manda pra ele. Raro é o Dorival. Também. Que Sim. fez exatamente o que ele fez esse ano com o São Paulo. Chega no meio da temporada, com o time todo embaralhado, todo mundo dizendo, Dorival é louco, vai entrar no São Paulo e não vai ganhar nada. Resolveu. Ano passado, a mesma coisa. O que o Dorival vai fazer ali, gente, no Flamengo, ganhou 2 títulos. Resolveu. Num clima problemático que é o Flamengo. Perfeito. Muitas estrelas, muito dinheiro e talvez pouca organização. Vamos colocar aqui na tela, @SBTRio é o nosso Twitter oficial, bota lá, @SBTRio, mentira, @SBTRio oficial é o nosso Instagram. @SBTRio é o nosso Twitter. Sextou, né? Tite é o nome ideal pro Flamengo? Vota? Sim, é o melhor nome, é a primeira opção. Volta Jorge Jesus, é a segunda opção. Chamo o Carvalhal, é a terceira opção. Chama o Lucha. Olha aqui, eu apresento esse programa há 5 anos. É sempre isso, né? Há 4, tem uma aba da enquete que é Volta Jorge Jesus. Não, e se a gente for parar e analisar, assim, o contexto, números, o Flamengo está indo para o 10º treinador com a gestão Rodolfo Landim. A verdade é o seguinte, eles deram sorte com o Jorge Jesus e deram sorte com o Dorival. Vamos fazer uma conta aqui? Porque treinador eles não sabem escolher. Não, exato. Olha aqui. E o Rogério Ceni fez um bom trabalho, mas ele ganha no respiro do que tinha do Jorge Jesus. Eu acho que ele ganha porque o elenco jogou muita bola. E não porque graças ao trabalho do Ceni. O respiro daquilo do que tinha. Inclusive, muita gente fala assim, não era pro Ceni sair porque ele foi campeão brasileiro. Discordo. Acho Vamos que lembrar. do título era pra ele sair. Você lembra de cabeça? Ele lembra. O quê? Os treinadores que foram demitidos e tiveram uma multa rescisória. Vamos contar. Vai. De 2020 pra cá. Inclusive os valores, a gente tem. Vamos lá. Soma aí que a calculadora é melhor que a gente vai passar vergonha. 46,6 milhões. Espera aí que ele vai somar. Aí, que eu vou abrir aqui. Eu tenho aqui a arte, que eu subi ontem no meu Instagram. Quer ver? Tem isso? Tem, Bota aqui na tela, então. Vou te dar uma rasteira, né? Vamos lá, rescisões pagas pelo Flamengo desde 2020. Domenech, 11,4 milhões de reais. Ceni, 3 milhões de reais. Paulo Souza, 7,7 milhões de reais. Vitor Pereira, 15 milhões de reais. Sampaoli, 9,5 milhões de reais. Dito isso, é um baita negócio. Você se torna milhões de reais. 46,6. Eu fiz de cabeça arredondando, né? Quase 46,6. Quase 50 milhões de reais. Eu fiz a conta. Milhões de reais. 46,6 milhões de reais. Tá sobrando, Vene? Me dá. Não, assim, se tornou um baita negócio você ser treinador do Flamengo. É um investimento absurdo. E todos eles com você salário entra sem altíssimo. dinheiro e sai milionário. Não era salário de 300 mil, 200 mil. Era salário altíssimo, de mais de 500. E o mais absurdo de todos é o que tem a multa rescisória mais cara, que é o Vitor Pereira. Em todo esse processo aí, na minha opinião, o nome mais absurdo que surgiu, da forma mais surpreendente, da forma mais absurda, foi a do Vitor. E o dele, vocês, palma pra essa equipe maravilhosa. Parabéns,
Quando a gente pede um troço, uma correria ali, que é uma loucura. Aqui, ó o do Vitor Pereira. 15 milhões. 15 milhões. É o mais caro de todos. Sim, mas assim, eu posso ser sincero, eu não acho o Vitor Pereira um treinador ruim, não. Eu não seria contra a vinda dele. Eu fui contra a forma que a diretoria fez. Isso aí eu fui contra. Tanto é que eu falo assim, ninguém é obrigado a ficar com o Dorival Júnior. Você entende que ele não é um bom treinador, beleza. Aí, mas você faz de uma maneira justa, correta com o treinador. Não uma maneira covarde como eles fizeram com o Dorival. Isso aqui no Domenech são 11 milhões? 11 milhões. É um absurdo, né? É queimar dinheiro. Não, e sabe o mais engraçado? E aí um ponto aqui. O mais baratinho é o brasileiro. É. E que foi campeão brasileiro. Tá complicado. Vamos treinar, rapaziada. Correndo, não tá adiantando de nada, cara. Não adianta, mano. Não, só quero falar pra vocês. Pô, isso só apanha, mano. Os caras já perderam 6, 7 títulos, sei lá. Tá demais, cara. Tá demais, cara. Como é que é? Foram 6 títulos. Eu tô aqui, rapaziada. 7 é o número da perfeição. Nós vamos vencer isso aí, rapaz. Estamos juntos. 7. Peraí, 7. 7 tem uma péssima lembrança. Então, é isso aí, né? Mais um técnico demitido do Flamengo aí, né? Nesse longo aí do mandato do Landim, né? Nessa era Landim. Mais um treinador demitido, mais uma rescisão milionária paga ao treinador. E possivelmente o Tite deve estar chegando sim no Flamengo, possivelmente. Porque o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, Tite sim. E é aquilo, a gente já tem que avaliar qual vai ser a multa rescisória do Tite. Porque o Tite, treinador que acabou de sair de uma seleção, disputou 2 Copas do Mundo. Obviamente que o salário dele não deve ser baixo e nem a multa rescisória. A multa rescisória do Tite no Flamengo deve variar nesses valores aí, entre 5 e 10 milhões de reais, né? E aquilo, Sampaoli meteu o pé, Tite possivelmente deve chegar sim. E aquilo, se a gente for parar, pensar e analisar os valores de rescisão de contrato com o Flamengo, é muito fácil hoje em dia ser treinador do Flamengo. Porque tu sai, tu fica 3, 4, 5, 6 meses aí, um semestre aí no Flamengo e sai com um valor milionário. Entendeu? Fora o salário milionário, ainda sai com uma rescisão milionária. Então aquilo, é muito vantajoso hoje em dia ser treinador do Flamengo. E outro ponto aqui, em nenhum local do mundo, os mandatários do Flamengo e os dirigentes do Flamengo, se fosse em qualquer empresa ou até servidor público, tivesse essas rescisões de contrato aqui milionária, Domenech 11 milhões e 400, CN 3 milhões, Paulo Souza 7,7 milhões, Vitor Pereira 15 milhões e Sampaoli 9,5 milhões. Em nenhum local do mundo esses valores aí seriam aceitáveis, né? E no Flamengo não era para ser. Mas como a gente percebe, né, a diretoria do Flamengo continua insistindo, continua fazendo investimento errado, né? Em técnico. Se tivesse em outros locais, empresa privada ou qualquer outro lugar, os dirigentes do Flamengo já teriam sofrido impeachment, já vamos dizer assim, né? Impeachment, se fosse em governo ou prefeitura assim, já teria sofrido impeachment. Ou o servidor público aí, ou uma empresa já teria sido demitido há muito tempo, os caras, meu filho. É absurdo, meu filho. É absurdo. Quase 50 milhões de reais só em 2023. É uma desorganização completa, meu filho. Dá até raiva de falar sobre isso aí, meu filho. O Flamengo recebe 1 bilhão. O que é 46 milhões? Quando você tem uma gestão pautada na organização e planejamento, cortar custo, isso aqui, quase 50 milhões, é muita coisa. É muita coisa. E, gente, isso é fruto do mau planejamento do Flamengo, né? Da era Landim nesse Flamengo, né? Porque ele é complicado. Muito complicado. Deixa a tua opinião aí e tamo junto.